Meus caros amigos e amigas que acompanham a TV Canção Nova, uma alegria estarmos dando início à nossa Escola da Fé nesta quinta-feira. Mais um programa que a Canção Nova oferece para que você possa mergulhar profundamente nas coisas da nossa fé católica. A nossa fidelidade ao magistério da Igreja, a nossa fidelidade à tradição da Igreja, a nossa fidelidade à Sagrada Escritura, garantem para nós uma vida religiosa e espiritual, conforme o desejo de Deus. Vamos rezar, vamos pedir ao Divino Espírito Santo que nos dê uma noite de boa reflexão. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado, renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação, por Cristo nosso Senhor. Amém. Te damos graças, Senhor, nesta noite, pela vossa ressurreição e pela nossa salvação. Queremos, Senhor, entregar a nossa vida, aquilo que somos, aquilo que temos e aquilo que fazemos. E pedimos, Senhor, nesta noite a vossa bênção, a vossa proteção, a vossa graça, para que esse nosso programa seja conforme a vossa santa vontade e para a vossa maior glória. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. São José, rogai por nós. Em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Boa noite a vocês que estão aqui no nosso auditório. Quero saudá-los, quero dizer aqui os nomes da cidade, das pessoas que estão aqui. Temos amigos de Campina Grande, na Paraíba, está ali, sejam bem-vindos, uma alegria recebê-los aqui na Canção Nova. Cachoeira Paulista, São Paulo, a nossa cidade, Rio Claro, São Paulo. Maricá, no Rio de Janeiro. Pranchita, no Paraná, certo? É isso mesmo? E Porto Alegre, Rio Grande do Sul. Muita alegria recebê-los aqui na nossa Escola da Fé, recebê-los aqui na Canção Nova. E já vamos aqui para o Ricardo Gaiotti, que nos ajuda aqui na internet. Vamos lá, Ricardo. Boa noite, uma alegria recebê-lo mais uma vez. Boa noite, professor. Boa noite, seu bispo. Boa noite, você que está em casa. Boa noite, vocês que estão aqui. Desde já, quero convidar você a mandar sua pergunta para nós hoje. O tema de hoje é a Igreja diante do mundo atual. Mande sua pergunta através do telefone 12 3186 2600 ou através do Twitter, twitter.com/Escola da Fé, ou também através do nosso blog, blog.cançãonova/Escola da Fé ou blog.cançãonova/Felipe Aquino. São os meios de interatividade. Convido você hoje a interagir com a gente. O tema é um tema super interessante. Estamos aqui com o bispo, vamos explorar bastante. Queremos que ele nos ensine bastante hoje nessa aula especial. Então, convido você. Vamos fazer junto o programa de hoje. Mande sua pergunta para nós e vamos interagir, professor. E vai ter sorteio hoje? Hoje tem. Deixa eu pegar aqui. Tem sorteio. Vamos lá mostrar. O sorteio de hoje, professor, vai ser através do e-mail escoladafé@cançãonova.com. Vamos então, um livro do Senhor, O Socorro de Deus para as Aflições da Alma, e também essa coletânea de pregação, É Tempo de Voltar para Deus. É tempo de voltar para Deus e o socorro de Deus para as aflições da alma. Então mande sua pergunta para nós, escoladafé@cançãonova.com, e no final do programa vamos estar fazendo o sorteio. Ok, muito obrigado, Ricardo, é isso mesmo. Nós estamos estudando um pouco dos concílios da igreja. Eu não me esqueci, não. Aqui na Escola da Fé a gente vai devagar mesmo, porque os nossos alunos são alunos de todas as idades, de todos os níveis intelectuais, então nós vamos devagar. Mas
Sabemos que está havendo aqui em Aparecida, bem pertinho de nós, né, a reunião dos bispos do Brasil, que todo mês, de abril, maio, acontece. Né? Então, nós trouxemos um bispo convidado que há muito tempo eu já queria trazer aqui na nossa Escola da Fé, Dom Henrique Soares, que é bispo auxiliar de Aracaju, que tem um site muito bom na internet, o site www.padrehenrique.com, porque desde o tempo que ele era padre, já tinha esse site. E agora, como o Dom Henrique veio aqui para a reunião com os bispos, nós conseguimos trazê-lo para a Escola da Fé. É por isso que nós estamos interrompendo, então, a sequência de estudos sobre os concílios para essa nossa conversa, que eu tenho certeza que vai ser muito importante. É um dos sites que eu mais gosto de acessar e de ler, é o site As Matérias, do Dom Henrique Soares, bispo de Aracaju. É com quem nós vamos conversar, então, neste programa de hoje. Dom Henrique, muito obrigado pela sua presença. Há muito tempo, realmente, eu já tinha dito ao senhor, já tinha lhe passado vários e-mails convidando para vir participar do nosso programa, e então estamos felizes. Muito boa noite. Boa noite, professor. O prazer é todo meu estar aqui. Eu sei do seu trabalho aqui na Canção Nova, o seu trabalho também escrevendo e andando por esse Brasil todo, esse amor que o senhor tem a Cristo, à igreja, e o fato de ser um leigo fazendo isso é uma coisa assim que impressiona e edifica. De modo que também é uma alegria estar aqui, até por uma homenagem a esse trabalho que o senhor faz. Ok, muito obrigado. Eu quero apresentar rapidamente Dom Henrique, mas depois vou pedir para o senhor mesmo ficar à vontade e colocar mais alguns detalhes da sua vida. A primeira coisa, eu gostaria que o senhor colocasse bem assim para os nossos telespectadores, quem é Dom Henrique? Né? Eu vou colocar aqui alguns dados de biografia rápida, e o senhor completa. Bem, Dom Henrique Soares da Costa, bispo titular de Acúfida. Depois ele vai explicar o que é isso. E auxiliar de Aracaju, ok? Foi sacerdote da Igreja Arquidiocesana de Maceió, nasceu em 1963, por isso eu tenho 48 anos. 48 anos, bispo novo, beleza. Foi ordenado padre da Igreja de Deus, que está em Maceió, em Alagoas, em 1992. Em 1991, ingressou no Seminário Arquidiocesano de Maceió, cursou filosofia na Universidade Federal de Alagoas. Em 1985, abraçou a vida monástica, primeiro no Mosteiro de São Bento, no Rio de Janeiro, e depois no Mosteiro Trapista, na Trapa de Nossa Senhora do Novo Mundo, no Paraná. Na vida monástica, recebeu o nome de Irmão Agostinho, tendo como padroeiro Santo Agostinho de Hipona. Por motivo de saúde, teve de regressar a Maceió em 1989, antes mesmo de fazer os seus votos. E diz, né, Dom Henrique aqui na sua biografia, que foi para mim uma dor imensa. Deus tinha outros projetos para mim. Em 1990, voltou ao seminário e foi mandado para concluir seu curso de teologia em Roma, na Pontifícia Universidade Gregoriana. Concluiu o bacharelado, fez 2 anos de mestrado na mesma Gregoriana, tendo se dedicado à área de teologia dogmática, particularmente eclesiologia, igreja. De volta ao Brasil, trabalhou como formador no seminário, dedicou-se sobretudo ao ensino de teologia. É professor de teologia dogmática no Instituto Nossa Senhora do Livramento, ensina também no Seminário Providencial e no curso de teologia do SESMAC, Centro de Estudos Superiores de Maceió. Leciona ainda teologia em Pernambuco, no IFTO, Instituto Franciscano de Teologia de Olinda, no Seminário de Caruaru e no Instituto Sede Sapientiae dos Frades Carmelitas. De 1994 a 2009, foi reitor da Igreja de Nossa Senhora do Livramento, no centro de Maceió. Foi também vigário episcopal para os leigos, membro do Cabido dos Cônegos, da Catedral de Nossa Arquidiocese, participou do Conselho Presbiterial e coordenador da Comissão de Formação Política em Maceió. No dia 1º de abril de 2009, o Santo Padre Bento XVI o nomeou bispo titular de Acúfida e bispo auxiliar da Arquidiocese de Aracaju. Que história é essa de bispo de Acúfida? Onde é que fica Acúfida, Dom Henrique? Acúfida é uma antiga cidade, era cristã, ficava na Mauritânia, do norte da África, né? Ali no norte, acima do deserto do Saara,
toda aquela África, África branca, né? A África subsaariana é negra. Sim. Então, aquela África branca era romana, fazia parte do Império Romano, e ali, nos séculos II, III, IV, se estabeleceram comunidades cristãs muito florescentes. Muitas São Cipriano de Cartago, Tertuliano, Santo Agostinho de Hipona e tantos outros. Infelizmente, no século VI, VII, os muçulmanos varreram dali a igreja, não existe. Então, não pode existir bispo de lugar nenhum. A gente, quando é ordenado bispo, isso o Concílio de Nicéia, em 325, determinou. Nenhum bispo pode ser ordenado de modo absoluto. Bispo para si próprio. Não. Bispo para uma igreja, quer dizer, para uma diocese. Ora, uma diocese só pode ter um bispo. Uma esposa, um esposo. Uma igreja, um bispo. O anel que a gente usa, lembra isso, que nós somos esposo da nossa igreja particular. O bispo auxiliar, então, não tem uma igreja, na verdade. Eu sou auxiliar do arcebispo de Aracaju. Entendi. Então, aí tem que ter uma outra igreja. Exato. Então, quando o Papa nomeia um bispo auxiliar, ele lhe dá um título. Título de uma igreja antiga, cujos bispos não existem mais, porque aquela igreja acabou-se. Hoje, a Cúfida chama-se Cáfrida. Está na Mauritânia, uma cidade muçulmana. A cidade continua. Continua, Cáfrida. Só que não tem mais diocese é muçulmana. Católica. Os bispos de Acúfida fugiram. O bispo de Acúfida fugiu com a chegada dos muçulmanos. Então, mas o título fica. Ficou. Então, todo bispo auxiliar é bispo titular. Quer dizer, é um título só, para não ser bispo de lugar nenhum. Eu sou titular de Acúfida e auxiliar de Aracaju. Okay. Quem foi para o senhor o Papa João Paulo II? O que significa essa beatificação? Professor, olha, João Paulo II é difícil a gente falar dele. É tanta coisa, né? Exatamente, né? E depois são coisas, realidades que mexem muito com o coração da gente, o afeto da gente. Mexe, né? Eu, no dia que o Papa morreu, foi num sábado, não é isso? Foi. Sábado antes da 8ª. Foi. Umas 5 da tarde. Eu ia tomar banho para ir celebrar na igreja. Quando eu vi que o Papa estava agonizando, quando eu ia entrar no banheiro, o Papa morreu. Eu liguei para o padre Paulo Ricardo, a quem eu quero muito bem, liguei emocionado, disse, Paulo, morreu o Papa do nosso sacerdócio. Porque a gente praticamente foi formado no pontificado de João Paulo II, a gente viu o quanto ele deu assim uma marca dele na vida da igreja. E foram 26 anos de Então, o que me impressiona em João Paulo II, primeiramente é isso, um homem, e Bento XVI enfatizou isso na beatificação, um homem de uma profunda fé em Jesus Cristo. João Paulo II era um homem apaixonado por Jesus Cristo. A primeira frase da primeira encíclica dele, o Redentor do homem, Jesus Cristo, é o centro do cosmos, da criação toda e da história. Pronto, ali está o programa de João Paulo II. O que esse homem fez, o que esse homem viveu, e não é só o que fez, o que ensinou, o que ele viveu, foi um testemunho vivo de Jesus Cristo. E por isso ele é beato. Não é? Nenhum papa é beato pelo que ensinou, por suas ideias. É beato, mede-se a santidade de uma pessoa pela paixão, pela adesão dela a Jesus Cristo. Isso é ser cristão. Sem dúvida. Né? Minhas ideias vêm depois. O importante é meu amor, meu encantamento, meu desejo de seguir a Jesus em todos os níveis e dimensões da minha vida. Então, isso é a primeira coisa que impressiona em João Paulo II, como impressiona em Bento XVI. Ainda ontem eu comentava com um bispo, aí o senhor leu que a minha especialização foi em eclesiologia, e foi na eclesiologia de Ratzinger. Eu sou encantado com Ratzinger, a minha tesina de mestrado foi sobre Ratzinger, o princípio de comunhão na eclesiologia de Ratzinger. E o que me encanta em Ratzinger também é esse amor dele a Jesus Cristo. Eu não vou me esquecer nunca, na missa, em que o cardeal Ratzinger abriu o conclave, na homilia, ele tem uma frasezinha, obrigado, Jesus, pela tua amizade. Que coisa linda, escutar um homem de quase 80 anos naquela época, era como se ali ele deixasse transbordar o coração, fosse quase um segredo entre ele e Jesus. Obrigado, Jesus, como que diz, nesses 80 anos, obrigado pela tua amizade. Faz lembrar São Policarpo. Mas, exatamente. Não é? Não é? Há tanto tempo que eu sirvo, há 80 anos eu sirvo, ele nunca me fez mal, só fez o bem. E o grande bem que Jesus faz é dar sentido à vida. É verdade. A gente olha João Paulo II,
no final da vida, com aquele Parkinson, rosto deformado, e, no entanto, um homem de uma força interior. Aquela Sexta-feira Santa, indescritível, ele acompanhando a Via Sacra, na sua capela privada, abraçado à cruz. Então, esse é João Paulo II. Isso é o que mais me impressiona nisso. Depois, duas coisas. João Paulo II foi um homem que, para mim, entendeu bem qual deve ser a posição da igreja no mundo hoje. E qual é? Para mim, são duas palavras-chave. E Ratzinger, Papa Bento, continua com essa ideia. Primeira palavra, identidade. A igreja, ela não deve ter medo de mostrar o que ela é, qual a identidade dela, com toda clareza. Apesar de toda a aversão que o mundo tem hoje à igreja. Mas aí é que está, né? A gente não tem que se pautar. A nossa pauta é Jesus Cristo. Não é aplauso nem crítica. Como diz a carta aos Hebreus, os olhos fixos no autor e consumador da nossa fé, Jesus. Pronto. Então, só aí eu sou livre. Se eu olho Jesus e não olho de lado, eu sou livre. Totalmente livre. Meu compromisso é com Ele, como o compromisso dele era com o Pai. Então, a primeira palavra é isso, identidade. E João Paulo II, em todo o pontificado dele, procurou fortalecer essa identidade da igreja. A identidade do padre, a identidade da vida religiosa, a identidade do leigo, a identidade do bispo. Não por acaso, os sínodos convocados por João Paulo II trataram do leigo, do padre, do bispo, do religioso. Veja, a identidade. E depois, em relação ao mundo, diálogo. Mas diálogo não é render-se. Diálogo não é negar. Pelo contrário, o diálogo só é verdadeiro se eu souber quem eu sou e tiver coragem de dizer quem eu sou. Então, para mim, João Paulo II, por isso ele é tão respeitado pelos líderes políticos do mundo todo. Com João Paulo II, o papado alcançou uma coisa inesperada. O papado tornou-se não somente o porta-voz dos cristãos, inclusive não católicos, mas o papado tornou-se o porta-voz de todos os crentes. No sepultamento de João Paulo II estava lá o Dalai Lama, estavam lá rabinos, líderes muçulmanos, líderes animistas. Por quê? Porque João Paulo II foi um paladino, colocou-se em diálogo com todas essas religiões, não para dizer que é tudo igual, porque não é, a única religião verdadeira é o cristianismo, não são todas iguais, mas o fato é melhor crer do que ser ateu, é melhor ser aberto à transcendência do que ser fechado, pensar que o homem é a medida de todas as coisas, uma religião verdadeira, uma experiência religiosa verdadeira, qualquer que seja ela, se for autêntica, ela é benéfica para a humanidade, ainda que não seja a verdade plena de Cristo, mas é um caminho para essa verdade. Então, João Paulo II, ele foi capaz, de tal modo, de dialogar, que tornou-se respeitado por todas as religiões, tornou-se respeitado pelo mundo político, pelo mundo da cultura, por todo mundo. Agora, por quê, professor? Sim. Porque tinha identidade. Só quando alguém não tem medo de dizer quem é, no que crê, o que pensa e o que quer, é que essa pessoa merece respeito. A primeira pergunta, Dom Henrique, já vamos logo no assunto polêmico de hoje. Estão querendo saber o seguinte, hoje o Supremo, então, aprovou a questão da união homoafetiva. Então, eles querem, primeiro, uma pincelada geral sobre esse assunto, a posição do senhor como um bispo da igreja, e também, Dom Henrique, uma pergunta que o pessoal está fazendo. Quando a lei civil aprova uma lei, um ordenamento que é contra a moral católica, como que nós, católicos, temos que nos posicionar diante do fato? Muito bem. A situação é complexa porque nós vivemos num mundo que já não é mais cristão. A sociedade como toda, ela hoje, muitas vezes não se pauta pelo Evangelho, mas se pauta por tantas ideias estranhas e às vezes contrárias ao Evangelho. No caso do que o Supremo votou hoje, decidiu hoje, é muito triste. Primeiro, eu sinto tristeza como brasileiro, porque o Supremo fez uma coisa que não é competência dele. Hoje, o Supremo Tribunal Federal desmoralizou o Congresso Nacional. É uma vergonha. Não se faz democracia assim. Essa legislação tinha que ser criada pelo Congresso. Qualquer criança aprende que quem faz as leis de um país é o legislativo.
Quem executa é o executivo. Estou dizendo como a gente aprende como um menino pequenininho, buchudo. Verdade. E quem julga o cumprimento das leis é o judiciário. Hoje, os senhores ministros do Supremo Estão fazendo lei. acham que foram eleitos pelo povo, e não foram. Ora, o artigo 226 da Constituição brasileira diz claramente que o Estado deve tutelar, promover a família. E diz o que é família. Família é uma união estável entre um homem e uma mulher. Isso é família. E Agora, aberta Dom à Henrique, vida. como é que alguns advogados lá que defenderam a união homoafetiva, como é que eles chegaram a dizer que a legislação é omissa? Não, ela não é omissa. Ela pode não satisfazer esses senhores, mas não é omissa. Está bem lá explícito. Qualquer um que saiba a lei, graças a Deus hoje a maioria dos brasileiros sabe, abre a Constituição, tem na internet, abra. Artigo 226, não precisa ser jurista para entender aquilo lá. É tão óbvio que não precisa nem fazer direito. Até eu que não fiz, entendo. Então, se querem tornar legal, reconhecido como família, a união entre pessoas do mesmo sexo, quem quiser tem direito de lutar por isso. Qual é o caminho honesto, qual é o caminho constitucional para lutar por isso? O Congresso Nacional. É o Congresso quem faz a lei. Não compete ao STF fazer a lei. Eu me sinto envergonhado e inibido de dizer isso aqui. De dizer que os ministros, o maior tribunal, a maior corte do nosso país está errada, extrapola as atribuições dela. Então, isso é muito errado, e por motivos ideológicos. Porque você veja, o juiz ele não julga pensando no povo, não tem que julgar pensando no povo. O juiz julga de acordo com a lei, o compromisso do juiz é com a lei. Quem deve fazer a lei pensando no povo É o legislativo. é o legislativo, é o Congresso. Por isso a gente não elege juiz, a gente elege deputado e senador. Eles é que prestam contas a gente. Juiz presta conta à Constituição. Então, caberia ao STF dizer, olha, a Constituição diz hoje que a união homoafetiva não é família, nem pode ser reconhecida. Vocês querem que seja, vão lá apertar os senadores e deputados para que eles mudem a Constituição, porque não cabe a nós mudá-la, cabe a nós fazê-la cumprir. Então, você tem hoje, infelizmente no Brasil, um executivo inflado, forte demais, um judiciário que se mete a legislar e um Congresso, a essa altura, desmoralizado. Quer dizer, isto repercute na democracia. Na democracia. Nós estamos destruindo, assim, o ordenamento institucional, constitucional da nossa pátria. Democracia não se faz isso assim. pode nos levar em que direção, Dom Henrique? Em duas direções possíveis. Uma autocracia, um governo, aí o executivo, né, um governo que pode, desprezando o Congresso, fazer como faz na Venezuela, dirige-se diretamente ao povo. É uma democracia falsa. O governo não tem que se dirigir diretamente ao povo. Não há a interdependência dos três Porque poderes. o povo, sob emoção, pode julgar errado, pode decidir errado. É por isso que a gente elege deputados e senadores que devem nos representar, estudar em profundidade as matérias, discuti-las, avaliá-las, auscultar a sociedade e aí decidir. Isso é uma democracia decente. O outro problema é que o STF, quando julga, hoje mesmo, não julgou pensando no povo, que inclusive paga os ministros com os impostos. A maioria do povo que paga os senhores ministros é contra o que eles votaram hoje. É contra, eles são funcionários públicos. Mas veja, o que acontece? Eles julgam de acordo com os preconceitos politicamente corretos dele. Então, eles se julgam uma nata iluminada, que pode, do alto da luz deles, que não sei de onde vem, decidir entre o bem e o mal. Aquilo que o Gênesis disse, sereis como deuses, donos do bem e do mal. Mas a Escritura também diz que quando o homem faz isso, ele morre. E a Escritura diz, vós sois juízes, no entanto morrereis como homens. Os juízes não julgam a Deus, Deus julga os juízes. A verdade está em Deus. O juiz julga de verdade, quando julga de acordo com as leis que Deus imprimiu, na consciência humana, na natureza e revelou na Escritura. Nós somos um povo brasileiro que as nossas raízes são católicas, nossa tradição é católica. Nós temos fortes movimentos cristãos.
por exemplo, a Renovação Carismática Católica, os cursilhos de cristandade, temos mais de 500 comunidades hoje de leigos, comunidade de vida, comunidade de aliança. Temos aí um exército de católicos. E parece que tudo isso não age numa hora dessa. Quer dizer, parece que nós somos assim, ovelhinhas de presépio, todas caladinhas, e as leis vão sendo feitas contra a nossa fé católica. Já aprovaram o divórcio, aprovaram o uso de células tronco-embrionárias, que é um crime, porque a célula tronco-embrionária já é uma pessoa, já é uma alma. Agora vão aprovar a legalização de união civil de pessoas do mesmo sexo. Daqui a pouco vão aprovar que esses casais, que eu não consigo chamar de casal, porque casal para mim é um macho e uma fêmea, para mim é um par. São pares. Mas a mídia fala em casal, eu não consigo entender que dois jovens formem um casal. Bom, aí daqui a pouco vão aprovar que eles possam adotar a criança, daqui a pouco vão aprovar a eutanásia, daqui a pouco vão aprovar o aborto, e nós, os católicos, vamos continuar de braços cruzados. Eu não digo nem... como bispo, um apóstolo de Jesus Cristo, deixa eu ver essa questão. Veja, eu não digo só católicos, são os cristãos de modo geral, porque nossos irmãos evangélicos, protestantes, nisso pensam como nós. Sem dúvida. Às vezes as pessoas dizem assim, os cristãos querem impor a visão deles para a sociedade. A questão não é esta. Veja, eu não sou contra dois homossexuais que queiram morar juntos, que morem juntos, a vida é deles. É lógico, a liberdade. Entende? Eu não admito desrespeito a um homossexual. Certo. A igreja, nenhuma pessoa reta de consciência, nenhum cristão pode aceitar aquele tipo de coisa que se fez ali na Praça da Sé, de se agredir as pessoas porque são homossexuais, de bater, de espancar. Não. Cada um tem o direito de construir sua vida de acordo com seus valores. Então, a igreja não é contra os homossexuais. A igreja não é contra o direito de dois homossexuais viverem juntos. O problema é outro. A igreja é a favor da família. E se tudo for família, nada mais é família. O problema é que se família não é mais um homem e uma mulher vivendo juntos, de modo estável, abertos para a vida, então agora o que é família? Então o que a igreja quer é salvaguardar o sentido de família, o sentido genuíno de família. Porque a gente sabe que a crise da nossa sociedade, a crise de qualquer sociedade começa na família. Os meios de comunicação aqui têm uma atitude muito interessante. Ajudam a destruir a família numa ponta e depois vão lamentar a violência, o tráfico de drogas na outra ponta. Que é consequência da destruição da família. A gente primeiro arrasa com os alicerces e depois lamenta porque a casa caiu. Então a igreja não é contra ninguém, a igreja quer defender a família que hoje é bombardeada de todos os modos. Essa aqui é a questão. Alguém perguntou aí, como é que um cristão se porta? Ora, a gente tem nisso aí que respeitar o ordenamento jurídico do país. Se o STF decidiu isso, nós como cidadãos brasileiros podemos discordar, dizer que não foi uma decisão honesta, mas devemos obedecer. Agora, um cristão jamais vai fazer uso desse direito. Pronto. E se fizer uso desse direito, saiba que está em pecado. Pronto. Isso não é preconceito. Isso tem outro nome, coerência. Eu saber o que eu sou. Só isso. A gente sabe também, Dom Henrique, que há uma ação muito forte contra a igreja no mundo por causa dessa posição da igreja. Inclusive tem havido assim, até atentados. Não é? Eu li na internet hoje que mais de 20 igrejas foram incendiadas na Europa. Uma semana passada em Madrid, uma grande basílica em Madrid, sendo incendiadas assim, por represálias contra essa posição da igreja. Aí são minorias, são lobbies. Por exemplo, agora mesmo no Congresso, 2 instituições estavam defendendo a família, mas você tinha pelo menos 8 lobbies muito fortes, não é, favoráveis aos homossexuais. Então são minorias extremamente organizadas. O arcebispo da Bélgica, arcebispo de Bruxelas, Sim. primaz da Bélgica, já 2 vezes ele está falando. Alguém. E esses senhores tão democráticos metem uma torta no rosto do arcebispo para desmoralizá-lo. Então, todo mundo tem direito de falar, menos a igreja. E quando fala, vão no meio de comunicação dizer assim, é medieval,
né? Está pensando que está indo na Idade Média, quer impor. Não, não quer impor nada. A gente apenas quer dizer a nossa opinião, o que a gente acha, quais são os nossos valores, porque a grande maioria do povo brasileiro é cristã. Cristã católica e cristã de tradição evangélica, que nessas questões morais coincidem. Pensam iguais. Então, quem tinha que decidir isso eram os representantes do povo. E os representantes do povo são os congressistas, não os ministros do STF. Ok, eu quero voltar um pouco para os papas. O senhor conversou um pouco sobre João Paulo II. Eu queria colocar duas perguntas aí para o senhor responder em seguida. Primeiro, no ponto de vista do senhor, o que o Papa João Paulo II fez de mais importante em termos do mundo, não em termos de igreja? Eu estou colocando isso porque quando caiu o Muro de Berlim, em 1989, eu me lembro bem que o presidente da Itália disse que quem derrubou esse muro foi João Paulo II. Quero ver se o senhor concorda com isso e outras coisas que o senhor vê como determinantes na ação dele. E segundo, a figura hoje de Bento XVI. Olha, João Paulo II, em relação ao mundo, professor, o grande papel dele foi gritar, no período todo de pontificado, sobre a dignidade do homem. Que o homem está acima das ideologias, que o homem está acima dos sistemas econômicos, o homem está acima da truculência do marxismo, e ele sofreu muito, da ditadura do capital, que o homem... Mas o discurso de João Paulo II sobre o homem não era um discurso meloso, não era um discurso de moda, não, é porque esse homem é a imagem de Deus, é porque esse homem custou o sangue de Cristo, esse homem é amado por Cristo, Deus amou tanto esse homem a ponto de entregar o seu filho. Então, para mim, na relação com o mundo, a chave para a gente entender os pronunciamentos, as encíclicas, as posturas de João Paulo II, era essa centralidade do homem. Por isso, o Redentor do homem, veja, ele começa colocando Cristo no centro, mas o Cristo que redime o homem. Okay. Então, nesse sentido, o Santo Padre Bento XVI vai na mesma linha. A dignidade do homem, a liberdade de consciência, a liberdade religiosa, a defesa da vida. Mas tudo isso por quê? Porque, como dizia Santo Ireneu, a glória de Deus é o homem vivo. É o homem na sua plenitude, o homem respeitado. Então, agora Bento XVI tem os seus acentos particulares, não é? Bento XVI... Qual é a diferença que o senhor vê nos dois? Quando João Paulo II foi eleito, eu me lembro bem, o cardeal da Polônia, cardeal Wyszynski, né, disse para ele o seguinte: Carol, a sua missão vai ser preparar a igreja para o terceiro milênio. Né? E a gente viu que ele preparou de fato. Né? E eu vi quando Bento XVI foi eleito, alguém lá do Vaticano, um vaticanista, disse: a missão de João Paulo II... De Bento XVI? Não, de João Paulo II foi libertar o mundo do comunismo, das garras do comunismo. E a missão de Bento XVI vai ser libertar o mundo do ateísmo, da indiferença religiosa. É isso mesmo? É por aí. É por aí? É por aí, se bem que não acredito que o Papa vai libertar o mundo disso. Claro. Não é? Nós estamos, é preciso entender, desde o século XIV, que o Ocidente vem descendo uma ladeira. Desde o século XIV, na Baixa Idade Média, o homem ocidental, ele vem paulatinamente fechando-se para Deus. Ele que vem querendo fazer sua vida, sua sociedade sem Deus. Sem Deus. Então, isso que nós estamos vivendo agora é um processo antigo, não é de hoje. Continua o que começou lá. A nossa sociedade ocidental hoje é uma sociedade secularizada, ou seja, a fé, os valores religiosos já não são mais a raiz inspiradora das decisões da sociedade, do modo como a sociedade se constrói. E eu digo, viu, professor, essa dinâmica é irreversível. O Brasil vai se tornar cada vez menos cristão, o Ocidente vai se tornar cada vez menos cristão. Isso é para apavorar a gente? Não, não é para apavorar. A gente deve ter apenas consciência do que está acontecendo. A igreja vai ser chamada a ser
aquele pequeno rebanho. Leia lá a profecia de Sofonias. Eu reservarei um resto para mim. Um pequeno rebanho, mas que seja fiel. Um pequeno rebanho que tenha orgulho e santa alegria de ser cristão, de viver de verdade sua fé. E aí sim, quando a igreja for isso, ela será uma alternativa para o mundo. Mas não uma alternativa que se impõe, que se julga melhor, porque o cristão não é melhor do que ninguém, nem é pior, ele é diferente. Ele tem que ser diferente. Então a minha grande esperança é essa, é que um dia o mundo, empanturrado de paganismo, o homem cansado de paganismo, como a Europa já está, cansado de buscar a felicidade em si mesmo, nos seus bens que não encontra, possa ver nos cristãos, naquele grupo pequeno, naquele pequeno resto, mas que vive com coerência, com radicalidade, com alegria, a sua fé, o mundo possa ver a luz. O mundo possa ver que existe um outro modo de viver. O senhor relaciona isso com os novos movimentos, as novas comunidades que estão surgindo hoje na igreja? As novas comunidades, os novos movimentos são um sinal de Deus, sim. São um sinal de Deus, são um embrião disso que eu estou dizendo. Porque o problema é que, veja, os padres da igreja, a primeira geração, as primeiras gerações cristãs, nunca esperaram que o mundo todo fosse cristão. Nunca esperaram. O que é que eles esperavam? Que no mundo todo houvesse comunidades cristãs. Que no mundo todo houvessem minorias cristãs, tão coerentes com o Evangelho, tão radicais. Não aquele radicalismo chato, de cara amarrada, de se julgar melhor do que os outros, de dizer eu estou salvo e todo mundo está no inferno. Não. A radicalidade no sentido da palavra mesmo, de ir na raiz, e a raiz é Cristo. Então, de tal modo que quem quisesse encontrar a luz, pudesse encontrar essa luz nas comunidades cristãs. Essa história do mundo todo se converter, o senhor sabe muito bem disso, isso começa com Constantino. Então, aí vem a conversão em massa, é uma conversão que já não é mais um encontro com Cristo. Depois com Clovis, na França, não é? A França, o primeiro país europeu cristão. Então, esse cristianismo de massa, ele está caindo aos pedaços. E eu vejo, alguns dizem que eu sou pessimista, eu não sou pessimista. Eu quero ter um realismo cheio de esperança. E eu penso que nisso, Bento XVI, ele vai nessa linha também, vai nessa linha. Tanto que Bento XVI qual é o trabalho que Bento XVI está fazendo? Eu estou assim tentando entender. O primeiro... Porque ele escreveu agora esses 3 livros, Jesus de Nazaré. Terminou o segundo, daqui a pouco está um terceiro. Escreveu A Luz do Mundo, assim, depois do pontificado, depois de Papa. Qual é a mensagem que ele está mandando com esses Ele livros? quer fazer a gente voltar a entender a essência do que é ser cristão. Isso ele não fez só nesses livros. Por que a encíclica dela sobre o amor? Deus é amor. Porque o amor é a essência de Deus. Ele quis falar sobre Deus. Mas, Santo Padre, não tem coisa mais urgente para falar? Não, nada é mais urgente do que falar sobre Deus. O que Bento XVI disse aos bispos de Aparecida? Vamos partir da realidade. A realidade é Deus. Só à luz dessa realidade, a gente pode entender todas as outras realidades. Então, as catequeses de Bento XVI, a encíclica sobre a esperança de Bento XVI, o que ele quer? Ele quer dizer aos cristãos que ser cristão é ser apaixonado por Cristo. Que ser cristão é caminhar nesse mundo sabendo que nós não temos aqui na terra cidade permanente, mas que estamos à procura da que deve vir. O que ele quer dizer é que a igreja é o lugar, é a comunidade, que com a sua fé, com os sacramentos, por isso o cuidado dele com a liturgia, que com os sacramentos, com a fé, com a escuta da palavra, com a oração, aí eu encontro Cristo. Encontrando Cristo, eu encontro os irmãos. Encontrando Cristo e vivendo como irmãos, nós nos tornamos sal da terra e luz do mundo. O senhor falou que o Papa está dando uma ênfase na liturgia, está mesmo? E a gente percebe que nas missas que ele celebra, as pessoas só comungam de joelho e na boca. Agora, na missa de beatificação do Papa, João Paulo II, eu notei isso de novo. Pessoas de joelho, comungando na boca. Será que o Papa está querendo dizer alguma coisa com isso para nós?
né? Isso é uma coisa. Porque há uma frase dele, naquela obra dele, Introdução à Liturgia, que me impressionou muito, quando ele fala que o desvirtuamento litúrgico que aconteceu na igreja, de certa forma, é meio como que causa da desordem na igreja. Realmente, Bento XVI tem muito claro isso, que a liturgia é a alma da igreja, do cristianismo. E eu digo até de qualquer religião. Por quê? Na liturgia, não somos nós quem agimos primeiramente, é Deus É o próprio quem age. Cristo, né? Na liturgia, o homem deve tirar, para usar aquela imagem do livro do Êxodo, tira as sandálias dos pés, o lugar em que pisas é santo. A liturgia não é uma coisa que a gente faz, não. A liturgia é o lugar da manifestação de Deus, naquelas palavras, nos ritos, nos gestos, nos símbolos. O próprio Deus se revela em Jesus Cristo. Ali, Jesus está agindo na força do seu Espírito Santo. Ora, qual é o efeito que isso tem na igreja? Na liturgia, a igreja sempre experimenta novamente o amor, a grandeza, a santidade, o senhorio de Deus. É na liturgia que a igreja entende que ela não existe por ela, nem para ela, mas para a glória de Deus. É na liturgia que a igreja entende aquilo que ela é de modo mais profundo, que ela vive sustentada pela graça do Senhor, que ela é uma pobre mendiga, é uma mendiga rica, tem tudo porque recebe tudo de Cristo, mas nada é dela de modo absoluto. É na liturgia que Deus revela quem Ele é e revela quem nós somos e o que o mundo é. E mais ainda, na liturgia, nos sacramentos, Deus nos dá em Cristo a sua vida divina. Quando eu perco isso, por exemplo, a grande crise litúrgica hoje, é que a gente transformou a liturgia numa coisa que nós fazemos. O que é que eu vou fazer para levantar a galera? Nada, porque não é programa de auditório. Você só tem que entrar e celebrar os santos mistérios. E você não tem que fazer nada porque você não tem que aparecer. Quem aparece é Cristo. A liturgia boa é aquela que o padre não aparece. Cristo aparece na palavra do padre, nos gestos do padre. É por isso que na liturgia a gente usa uma roupa própria, para deixar claro que ali nós não estamos agindo em nosso nome, mas em nome de Cristo. Então essa é a grande preocupação do Papa. A grande preocupação. Realmente, nos últimos anos, nos anos do pós-concílio, mas não por culpa do concílio, aqui tem que deixar isso bem claro, né? Houve uma deturpação do sentido do que é a liturgia. Por exemplo... E por que houve essa deturpação? A deturpação porque se tirou Deus do centro e se colocou o homem. É a nossa missa que a gente faz para se sentir bem. Quantas missas por esse Brasilzão de Deus afora, você vê coreografia, um monte de coisa, coreografia no ofertório, coreografia na entrada. Rito é uma coisa, coreografia é outra. Coreografia a gente faz, aquele teatrinho, aqueles gestos, aquelas coisas, para exprimir o que está dentro da gente. Isso não tem lugar na liturgia. Rito são gestos de Deus. E como são de Deus, eu não posso inventar nem modificar. Rito não se inventa, rito não se modifica. Aqueles ritos são grávidos, cheios do Espírito de Cristo. Aqueles ritos trazem salvação. Quando o padre impõe as mãos, porque o missal manda, sobre o pão e o vinho, e pede que o Pai derrame sobre o pão e o vinho o Espírito de Cristo, para que o Espírito impregne, pneumatifique, vou usar aqui um verbo, espiritue aquele pão e aquele vinho e os transforme em corpo e sangue de Cristo. Aquele gesto não é um teatro, aquele gesto é cheio de vida, é cheio de Espírito Santo. Então o que nós temos que fazer é deixar as coreografias todinhas e voltar para o que é rito. Toda religião tem rito. Vá num terreiro de Umbanda, tem rito, porque é religião. A mãe de santo sabe o que vai fazer, o filho de santo sabe qual é o toque do santo dele, sabe o que vai dançar. Vá num pagode budista, tem rito. Vá numa mesquita muçulmana, tem rito. Vá numa casa de família que celebra a ceia pascal anual judaica, tem rito. A hora em que o pai de família lava as mãos, a hora em que o filho mais novo faz as 4 perguntas
rituais, a hora em que ele esconde o pão ázimo, a hora em que come a erva amarga. É rito. Rito não se cria, rito não se inventa. Quer dizer que então... Professor, só uma coisa, se eu inventar o rito, ele só liga eu a mim mesmo. É coisa minha, invenção minha. Ah, a gente se sentiu tão bem. Liturgia não é para se sentir bem, é para receber a vida de Deus. Então, o rito, exatamente porque eu não criei, não inventei, são gestos divinos, ele me liga a Deus. O rito me liga a Deus. O rito tira aquela comunidade de si própria e abre para o infinito. Ah, mas eu não entendo tudo. Não precisa entender. Uma pessoa simples que vai na Basílica de Aparecida e vê a beleza, ela não precisa entender, ela intui. Eu não me esqueço, um dos maiores elogios que eu tive na minha vida de padre foi ver uma velhinha analfabeta no interior de Alagoas. Eu fui pregar lá na cidade dela, depois da missa ela disse, o senhor é o padre daquela igreja lá que tem no calçadão, não é? Eu disse, sou. Seu padre daquela igreja é tão bonita que quando eu entro ali eu choro, porque estou no céu. É analfabeta, entendeu mais do que muita gente. Então o rito não se explica, rito se vive, se saboreia. Então, essa é a percepção de Bento XVI. Quer dizer que, então, o que o Papa quer dizer é que essa quebra na disciplina litúrgica causa uma quebra na disciplina da igreja? Sim, porque dá um curto-circuito. É uma igreja que se autocelebra. A comunidade celebra a si própria, os seus sentimentos, suas coisas. Mas o que é a liturgia cristã? É celebrar os mistérios de Cristo. Por que eu vou para a missa? Não é para me sentir bem, não. Eu vou para a missa porque ali está no altar o sacrifício pascal do Cordeiro imolado, aquilo que está no céu, o Cordeiro de pé como que imolado, de Apocalipse capítulo 5, esse Cordeiro que está diante do Pai com o seu sangue, oferecendo-se a nós no Espírito eterno, ele se coloca no altar, para que a igreja o ofereça, e depois o receba em comunhão, e tenha a vida eterna. Isso eu posso ir, professor, alegre, eu posso ir triste, eu posso ir deprimido, eu posso ir com crise de fé. Está lá a graça de Deus dando-se a mim. Então não é o que eu sinto. Não depende do homem. Não depende do homem, mas aí é que está. Mas a igreja é isso, a essência da igreja é isso. Não é à toa, professor, que a igreja é feminina em todas as línguas, a igreja é mulher. Veja, a igreja tem um esposo, é Cristo. A gente às vezes tem a tentação de criar uma igreja macho, uma igreja que é fazer coisa, uma igreja protagonista. Protagonista é Cristo. A igreja é a igreja do acolher a palavra, como Maria. É a igreja do ser esposa, toda atenta, toda carinhosa em relação a Cristo, toda adorante. Aqui está a nossa força. Por que é que muitas vezes nossas missas são chatas? Quantas vezes já escutei dizer, eu saio da missa pior do que o que entrei. Por quê? Porque não se celebrou o rito. Se fez aquela conversa comprida, aquele monte de comentário, aquele monte de coreografia, que é para levantar a galera. E não tem quem me levante. Porque uma pessoa diz, eu já estou abusado desse negócio aqui. Saí de casa para ver isso. Agora, celebra a missa enxutinha, piedosa. Tem que ser um padre piedoso. Se for uma coisa mecânica, simplesmente ungida, como se diz, que o pessoal sai cheio. Sai cheio de quê? Não sei. Eu saio cheio das coisas do céu. Isso é rito. Agora, Dom Henrique, a gente lê os documentos litúrgicos, por exemplo, a Redemptione Sacramento, em que o Papa fala claríssimo ali de como é que deve ser celebrada a missa. O sacerdote não pode, por exemplo, deixar a âmbula ali para o fiel vir pegar com as próprias mãos. O sacerdote tem que ir lá distribuir a Eucaristia, porque é o Cristo nele ali que vai, né? Mas a gente vê tanto erro por parte dos padres, Dom Henrique. Isso. O padre que fica no altar e manda os ministros da Eucaristia distribuir a Eucaristia. Isso. O outro que chega lá e coloca a âmbula lá e cada um vai lá e pega e tal. O outro que chega na oração do por Cristo, com Cristo, em Cristo, manda o povo rezar. Quer dizer, isso, a gente que é leigo, a gente que não é padre, eu fico pensando, meu Deus, eu que sou leigo, que não celebro, sei que não pode fazer isso, como é que essa multidão de padres... Por isso, como acertar essa disciplina litúrgica? Essa disciplina nem o Senhor vai ver, nem eu. Talvez os seus netos ou bisnetos. Porque é uma doença do nosso tempo. Aquilo que eu dizia, o protagonismo, eu tenho que criar, eu tenho que inventar, eu tenho que aparecer. E acha que isso é pastoral, acha que isso é ser pastor, quando não é nada disso.
compreende? Então, Bento XVI nisso é muito mais manso do que João Paulo II. João Paulo II era um polonês, a igreja da Polônia é muito firme, muito rígida, e João Paulo II era assim. Bento XVI, ele prefere o quê? Esperar criar uma mentalidade. O Senhor falou, o Papa, da comunhão de joelhos, as pessoas de joelhos. E na boca. Veja, ele sabe que a norma litúrgica atual, aprovada por ele, permite que o fiel leigo escolha. Você tem o direito de escolher, você tem o direito, se quer comungar de pé ou de joelhos, na boca ou na mão. É direito do leigo escolher. Nenhum padre pode impor. Agora veja, Bento XVI, ele pede que as pessoas que venham comungar com ele, quem quiser comungar em pé, naquela missa, comungue com outros ministros. Com ele tem que ser de com joelho. ele de joelho. Mas por quê? Porque ele quer dar uma lição. Humildemente, esse Papa é muito humilde. Ele quer mostrar a sacralidade da Eucaristia. Ele quer mostrar o respeito, a atitude que deve ter o ministro que distribui e o fiel que recebe. Ele com isso também quer insistir em combater aquela visão de muitos liturgistas. A Eucaristia é para ser comida, não para ser adorada. Ora, isso é bobagem pura. Santo Agostinho já dizia, ninguém come esse pão sem antes adorá-lo. Então diz, mas na igreja primitiva, calma lá, o Espírito Santo não orientou a igreja primitiva e depois foi dormir. Não, tem que se acompanhar a evolução na história da igreja. Se a igreja no Ocidente foi enchendo a Eucaristia de gestos de adoração, isso é coisa séria, sim. Né? Na consagração se ajoelha, sim. Ninguém deve comungar sem adorar antes o corpo do Senhor, o sangue do Senhor. Então, Bento XVI, ele quer, com sinais, como colocar o crucifixo no centro do altar, para mostrar que o centro é Cristo, não é o padre, para lembrar o padre de que ele, celebrando, deve ter os olhos fixos em Cristo. Tudo isso são modos delicados de o Papa dizer assim, sede meus imitadores, como eu sou de Cristo. Mas então, Dom Henrique, deixa eu tirar aqui uma dedução, uma conclusão. Se o Papa está dando um exemplo, como o senhor disse aí, ele está dando um exemplo, e ele é o Papa, então a gente devia fazer como ele está fazendo. Deveríamos. Não seria o caso, então, de nas igrejas, por exemplo, ter um ministro que fica ao lado, olha, quem quiser comungar de joelho, naquele ministro ali tem um genuflexório, quem quiser comungar de pé, então com o outro aqui. Não seria o caso de ter essa diversidade? Mas não funciona assim, porque existe uma mentalidade hoje, secularizada. Não é? Existe uma mas mentalidade... a gente vê no exemplo do Papa... Sim, mas a mentalidade está no clero. Mas a gente pode pedir para o clero, não pode? Os leigos não podem pedir. Porque Pode sabe pedir, que eu tô sim. Um insistindo padre mais nisso? sensível, um padre mais maduro, um padre que respeite de fato os leigos, não somente na conversa, mas na verdade, porque às vezes os que mais falam nos leigos mais respeitam. Né? Mas os que respeitem de verdade, respeitarão. Mas há outros que fazem disso uma bandeira ideológica. Então, eles não, tem que comungar em pé e na mão. Tudo bem, mas eu penso que nem todo padre é radical assim. Sabe por que eu estou colocando isso? Porque eu vejo de vez em quando, está todo mundo indo de pé comungando. Daqui a pouco um vai e se ajoelha. De repente, pode até o de trás tropeçar. Sim. Porque a pessoa se ajoelha, bota as pernas para trás. Quer dizer, então não seria o caso, olha, quem quer comungar de joelho aqui, quem quer comungar de pé aqui. Lembre, o que a disciplina da igreja recomenda é que antes de comungar, façamos um gesto de reverência. Ou ajoelhar-se, ou fazer uma reverência, não é isso? Certo. Então, cada comunidade eucarística, cada paróquia, cada pároco vai educando os seus fiéis. Cada comunidade, o senhor sabe, cada paróquia tem um pouco já a sua identidade, sabe como procede numa celebração, quais são os costumes legítimos próprios daquela comunidade. Então, isso aí depende muito de cada pároco, de cada padre, até de cada bispo. Sim. Né? Agora, voltando um pouquinho antes, o que eu critico duramente não é isso, é a mentalidade, às vezes, de uma secularização violenta. E é tão forte, às vezes, isso em alguns, que o Papa pode fazer como quiser, que nem ligam e continua fazendo do jeito que querem. Mas isso é um dos problemas do nosso tempo. E tem coisas, professor, quando são, assim, decorrente de uma mentalidade, tem que esperar uma nova geração, tem que esperar com calma, como se no Nordeste, hoje, a maçaranduba do tempo. Hoje nós temos um segmento da igreja muito fiel ao Papa. Por exemplo, a Canção Nova aqui, a Canção Nova é
extremamente fiel ao Papa. E sei que as comunidades como Shalom, Oba de Maria, são comunidades fidelíssimas ao Papa. Não tem rebelião, não tem discordância do magistério, porque eu ando no meio dessas comunidades. Então não é o caso dessas comunidades, então, e novos movimentos, começarem a imitar o Papa? Mas muitas fazem isso, muitas pessoas das novas comunidades comungam de joelhos. Bom, entende? Em Aracaju mesmo, muitas e essa questão de proibir o povo de ajoelhar na hora da consagração? Pois é, aí é que está. Quando a ideologia, né, quando o menino, o seminarista no seminário, pegou um professor de liturgia que segue mais por suas ideias do que pelo magistério da igreja, porque, cuidado, aqui precisa entender uma coisa, quem faz as leis litúrgicas na igreja não é liturgista, é o Papa, e algumas os bispos, o Papa e algumas os bispos, não liturgista. A gente começou o programa, eu comecei criticando o STF porque se meteu no que não era parte dele. Pois bem, também na igreja, não é? O Supremo legislador em matéria litúrgica, em qualquer matéria, é o Papa, é o Santo Padre. Então, se a igreja diz que a gente se ajoelha na consagração, é para se ajoelhar. Ah, mas o fulano de tal que é teólogo, doutor, diz que... Não, mas fulano é estudioso, é teólogo. O pastor da igreja é o Papa, não o grande teólogo iluminado. Não. E no missal romano está que tem que ajoelhar. Deve se ajoelhar, sim. Ok. Ricardo, vamos lá. Sobre essa questão, professor, já levantamos bastante polêmica aqui sobre liturgia. Alguns querem saber das missas afro, das missas sertanejas, da evangelização com crianças, que muitas missas utilizam fantoche, etc. Querendo saber a sua opinião sobre essas criatividades na liturgia. Bom, já deu para perceber que a minha margem de criatividade é muito estreita, né? Para mim existe missa. Por exemplo, a missa brasileira no Brasil já é enculturada. A missa é em português, com cânticos, que a linha melódica é nossa, é tão nossa. As nossas expressões, o brasileiro gosta muito de gesticular, você vê aí na doxologia, por Cristo, com Cristo. Naturalmente o brasileiro faz assim. A missa já é tão enculturada. Se o senhor vai a uma missa nos Estados Unidos, na Europa, totalmente diferente. É a mesma missa, mas para mim a gente já está enculturado até demais. Entendeu? Particularmente, não vejo com simpatia essas missas com adjetivos. Não vejo. Quanto às missas com criança, elas têm um sentido, mas a missa com criança, não a missa infantilizada. Uma coisa é missa com criança, outra coisa é missa infantilizada. Não é? Uma coisa é a hora da missa, outra coisa é a catequese. Tem que entender, a missa é para Deus, não é para a gente. A missa é para Deus, a missa é espaço primeiro de Deus, não do homem. Quando o homem entra no espaço de Deus, ele volta renovado. Também a criança deve aprender que o Papai do Céu é o centro. Também a criança deve aprender a se encantar com o Papai do Céu, não com os palhacinhos, os fantochezinhos que eu faço. Então aqui está a questão. Santa Teresinha, com 7 anos de idade, ficava atrás da cama, da cabeceira da cama dos pais dela. Ficava 1, 2, 3 horas. E ela diz na História de uma Alma, eu ficava ali pensando em Deus. Com 7 anos de idade. Ela, sem saber, estava fazendo oração de alta contemplação. Com 7 anos. Por quê? Porque foi treinada para isso. Como é que o menino que fica vendo durante a semana videogame, internet e depois no domingo fantoche, pode ter essa sensibilidade, essa gostosura para uma vida de oração? Não, chega de cristão de brincadeira, vamos ser cristãos profissionais. Então, a minha postura é essa. Entendo todo o zelo pastoral e preocupação. E isso é bom, é muito importante que tenha essa preocupação. Mas o centro é Deus. Eu aqui tenho muitas interrogações e muitas restrições a isso. Sei que há irmãos bispos que têm uma outra sensibilidade. Essa é a minha. Dom Henrique, uma outra questão que ficou muito atual, eu gostaria de ouvir a palavra do senhor. Né? Essa semana foi morto o Bin Laden. Né? E houve aí uma euforia no mundo, especialmente nos Estados Unidos, e o Vaticano colocou uma palavra. Não se pode alegrar quando morre um homem. Como é que o senhor viu toda essa situação? O Vaticano colocou essa palavra por 2 motivos. Por isso mesmo, porque a gente não deve nunca jubilar-se pela morte ou pela condenação de alguém. Eu
chorei de tristeza quando vi aqui em São Paulo, quando da condenação daquele casal Nardoni, as pessoas soltando fogos, as pessoas dançando também nas ruas de São Paulo. Um cristão procura a justiça, nunca a vingança. Uma coisa é a justiça, outra é a vingança. Porque, professor, a sua carne é a minha. Não há nada de mal que alguém possa fazer que eu, em determinada situação, também não possa. Quando uma pessoa cai, é um pouco a humanidade toda que cai. Na queda de um homem, na queda de uma mulher, eu devo dizer, Senhor, perdoa também a mim. É a minha raça, é a minha carne, é o meu sangue. Como Cristo, que não contou vantagem, São Paulo diz isso, de ser santo, mas pelo contrário, o nosso pecado caiu sobre ele. Então essa é a primeira coisa que o Vaticano quis chamar a atenção. Eu entendo aquela festa nos Estados Unidos. Eu entendo, não foi em si pela morte do Bin Laden, foi para exorcizar um fantasma, aquilo que o Bin Laden significava. O terrorismo sem rosto e praticamente onipotente. Eu penso que ali aquela explosão foi mais por isso, não foi nem pela morte em si do Bin Laden. Mas o Vaticano quis, e fez muito bem, chamar a atenção para isso. Todo homem, todo ser humano, mesmo que incorra num crime hediondo, numa queda grande, deve ser respeitado. É a imagem de Deus. A justiça ser feita, sim, mas não no sentido de vingança. Sim. Porque aí eu me rebaixo. É aquela intuição belíssima de João Paulo II. A única força que detém o mal é o amor. Se eu, diante do seu mal, reajo com o mal, o seu mal me contaminou. Então, somos dois agora, contaminados com o mal. A única força que pode debelar o mal é o amor. O danado é que o amor passa pela cruz. Okay. E a segunda coisa foi aí também prudência política. O Vaticano, fazendo aquilo, quis deixar claro para os muçulmanos que ele não está, que não está participando daquela operação. Porque é preciso entender, para os muçulmanos, o Ocidente todinho é uma coisa só. São os cristãos. E o chefe dos cristãos é o Papa. Então, pronto, qualquer coisa que haja no Ocidente, os muçulmanos, o muçulmano médio, culpa os cristãos, os cruzados, como eles chamam. Como a gente não sabe distinguir entre xiita, sunita, alauíta, não sabe essas distinções, são os muçulmanos, não é? Assim também eles não têm. Por isso o Vaticano quis deixar claro, para depois as comunidades cristãs não pagarem o preço, que já pagam um preço muito alto no Oriente Médio. Bastante pergunta do Henrique, igual eu estava falando, a liturgia então foi um tema que acendeu bastante o Twitter aqui, pessoal com muitas dúvidas, só que nós queremos explorar o senhor também em outros assuntos. Certo. Um assunto que rende bastante aqui no programa é a questão da liberdade religiosa. Inclusive, o Papa Bento XVI, no dia de hoje, falando para os membros da Academia das Ciências Sociais, falou sobre a liberdade religiosa. Dom Henrique, a pergunta é o seguinte: no Brasil, quais são as perspectivas da liberdade religiosa, sobretudo do exercício da fé católica no país? Muito bem. Essa preocupação do Papa com a liberdade religiosa, ela tem duas frentes. A primeira frente é em relação aos países muçulmanos, porque a gente sabe que os países muçulmanos, muitos deles são teocráticos. Não há liberdade no Irã, religiosa. No Egito, na Arábia Saudita, você, para construir uma igreja, tem que pedir permissão. Essa permissão demora anos, né? Não pode ser visível, tem que ser meio escondida. Você não pode converter ninguém. Em outros países nem sequer se pode construir. Então, ora, a liberdade religiosa é a liberdade fundamental da pessoa humana, porque envolve a liberdade de consciência, do sentido da vida. Se o Ocidente dá aos muçulmanos plena liberdade, em Roma você tem mesquitas, tudo, então a gente quer a contrapartida. Esse é um lado. E o Papa pensa nas comunidades cristãs que são perseguidas no Oriente Médio. Mas existe também uma luta muito atual pela liberdade religiosa na Europa, no Brasil. Em que sentido? Claro, a Europa, o Brasil, as constituições todinhas não discutem, nem por longe, a retidão da liberdade religiosa.
A questão é que hoje na Europa e no Brasil, muitos querem reduzir a religião a um fato privado. Ou seja, a religião é coisa de na sua casa. Religião não pode ter nenhuma manifestação pública, não pode ter nenhuma influência na construção da sociedade, na construção de uma cultura. O Ocidente foi parido pela Igreja. Não se pode entender o Ocidente, não se pode entender o Brasil sem o cristianismo, sem o direito romano, sem a filosofia grega. Então, os cristãos têm, sim, o direito e o dever de dizer a sua fé publicamente e de levantar sua voz para que os seus princípios também sejam contemplados na construção da sociedade. Até porque essa sociedade ainda tem uma matriz cristã. Então, no Brasil, vocês perguntam a perspectiva da liberdade religiosa, a gente vai ter que lutar por ela palmo a palmo. Porque existe liberdade religiosa para se fazer um terço, como se fez em São Paulo, em forma de pênis. E se aplaude e chama uma porcaria dessa de arte. Recentemente, na Europa, na França, se colocou um crucifixo, um artista, dentro da sua urina. Semana passada. Então isso é arte, isso é lixo, isso é desrespeito. Não, e tinha um título, as pessoas me permitam a palavra que eu vou usar, porque nós temos que entender a gravidade desta blasfêmia. O crucifixo foi colocado dentro de um vaso com urina e o título era esse, mije no Cristo. Isso, exatamente. Quer dizer, pode haver uma blasfêmia. E na Semana Santa, essas Santa, coisas sempre se fazem na Semana Santa. Semana Santa, mije no Cristo. É o que nós estamos vivendo no Ocidente. Então é assim, a nossa luta vai ser essa, para dizer que na escola o aluno tem direito a ter aula de religião. Isso não diz respeito em nada à liberdade. Vai o aluno que quer, o aluno que não quer, ele quer não ir para a aula, ou para ir para uma aula de outra coisa, de civismo, de outra coisa. Agora, estou misturando aí a laicidade com o laicismo. Pois é, por quê? Vocês escutam muito na televisão, os engravatados dizerem, o Estado é laico, e é para ser mesmo. O que é um Estado laico? Um Estado laico é um Estado que não tem uma religião confessional. Isso é o Estado laico. Ele deve ser um Estado que beneficia a todos. Agora, o que é um Estado laicista? É um Estado que considera a religião algo negativo e nocivo, e que quer reduzir a religião a algo privado. Ao ateísmo. Né? Então, na verdade, é um ateísmo prático. Por exemplo, essa história de querer tirar os crucifixos das repartições públicas, isso não tem nada a ver com o Estado laico. Os ateus não se ofendem de ver aquele crucifixo lá. Os evangélicos, os muçulmanos não se ofendem, porque aquele crucifixo, num tribunal, num órgão público, ele não significa uma religião. Ele significa ali valores, uma sociedade cristã, ou seja, uma sociedade que cresceu com valores como a solidariedade, a compaixão, a paz. Então, veja, tem um significado cultural, como para o muçulmano. O crescente fértil tem um sentido cultural, para nós é a cruz. A cruz está nas bandeiras, a cruz está no escudo do Vasco, a cruz está em todo canto. Então, veja, é algo cultural. Agora, e mostra que a religião plasmou cultura. Nós começamos a viver também um problema sério da objeção de consciência. Eu não sei até que ponto, daqui a pouco no Brasil, que nós já estamos vivendo isso. E esses dias eu recebi um e-mail de uma moça que é enfermeira, me dizendo o seguinte: professor, eu trabalho aqui e estão me obrigando a entregar pílula do dia seguinte, que é contra a minha consciência. Ela não pode ser obrigada a fazer isso. Está aí a questão da liberdade religiosa. É uma afronta, é um desrespeito à liberdade religiosa, à liberdade de consciência. E isso se pode obrigar de modo claro e se pode obrigar de modo velado. Você transfere a pessoa, você não promove a pessoa se sente de modo velado perseguida. Então, existem 1000 modos de pisar a liberdade religiosa. E se prepare, cristão, porque você vai sofrer muito com isso, eu vou sofrer, é a parte que nos toca. É o preço que nós pagamos por seguir o Cristo. Agora, a gente não precisa ser raivoso, a gente não precisa... Não precisa. Só precisa pedir a Nosso Senhor força e coragem para ser fiel a Ele e também para denunciar essas coisas. Denunciar para que não se apague o nome de Cristo da nossa sociedade que nasceu cristã, nosso país que nasceu cristã.
que foi terra de Santa Cruz, terra de Vera Cruz, e não pode simplesmente negar o seu passado. Então, essa aqui é a questão. Uma das coisas que eu li no site do senhor, uma matéria, o senhor diz ali com muita ênfase que a teologia da libertação morreu. Mas eu acho que não morreu, não. Eu gostaria que o senhor explicasse isso aí para nós melhor. Morreu como produção teológica. Como produção teológica, o que quer dizer isso? Olha, quando eu estava no seminário, todo ano tinha um grande livro de Leonardo Boff e, na época, os mais novos não sabem o que é isso, um LP de Roberto Carlos. Então, o Roberto Carlos lançava um disco novo e Leonardo Boff colocava no mercado um livro novo. Não é? Hoje, a teologia de libertação como assim, produção que cria, ela esgotou-se. Hoje a gente tem os filhos e os netos da teologia de libertação, esse discurso de ecologia, de gênero, né? São as consequências daninhas dessa questão. Então, a teologia de libertação, aquela pujança de criatividade, realmente passou. Não só eu digo isso, muitos outros dizem. Não, mas nós ainda estamos vendo muitos efeitos ainda. Os efeitos. Como é que o senhor... muita gente pergunta assim, o que é a teologia da libertação? Quais são as suas consequências negativas? Como é que o senhor responderia essa pergunta? Bom, a teologia da libertação foi uma tentativa de pensar a fé cristã, não é? A partir, para responder à realidade de pobreza crônica, de dependência que os países do terceiro mundo tinham de modo muito forte nos anos 60, 70 e ainda tem. Então, muitos teólogos preocupados, querendo dar uma resposta cristã para essa situação, infelizmente entraram por um caminho que é errado. Usaram o marxismo como filosofia para iluminar a fé, para iluminar a teologia. Ao invés de Cristo ler todas as coisas, interpretar todas as coisas a partir de Cristo, interpretou-se Cristo a partir dos princípios marxistas. Bento XVI disse isso. Agora, aos bispos do Brasil, não é? A um dos grupos de bispos, nós tivemos visita ao Papa, todos os bispos do Brasil, por grupo, por regional, um regional lá do norte. Ele disse isso claramente, sempre foi a crítica que a igreja fez, a teologia de libertação. A teologia de libertação tinha uma coisa positiva, era o desejo de dar uma resposta a essas questões sociais, uma resposta cristã. Mas errou o caminho. Errou o caminho, errou o método, errou o caminho e as consequências foram ruins. Eu não sou de modo nenhum favorável à teologia de libertação. Eu acho que a doutrina social da igreja responde de modo muito melhor e mais equilibrado aos grandes desafios que a gente tem nessa questão da justiça social, do ordenamento, a construção de uma sociedade, de um sistema econômico mais justo, mais fraterno, mais solidário. Agora, a doutrina social da igreja não permeou ainda a mentalidade do povo. Né? Não, nem do clero, ela ainda é muito desconhecida por nós, é muito desconhecida, e no entanto é de uma riqueza muito grande, nós precisamos estudar mais, aprofundar mais, levar mais a sério a doutrina social da igreja. Perfeito. Ricardo, vamos lá. É justamente isso que eles querem saber também, porque a crítica do Papa Bento XVI é justamente a respeito da questão do método dedutivo, método indutivo. Gostaria que o senhor explicasse um pouquinho para o nosso telespectador o que quer dizer, então, os efeitos desse questionamento através do método. Eu explico. Nenhuma teologia pode ser feita sem uma filosofia. Você não vai entender, se você não faz filosofia ou teologia, não vai entender isso que eu estou dizendo. Mas é importante ter essa informação. Toda teologia, ela supõe, eu consciente ou não, eu uso... Uma hermenêutica, seria a hermenêutica? É como se... Bem, para cultivar a terra eu tenho que ter um instrumento, uma enxada. A enxada com a qual eu faço teologia é a filosofia. Eu tenho que ter um instrumental. Eu vou lhe dar um exemplo. Quando eu digo assim, que na Eucaristia o pão se torna corpo de Cristo, isso se chama transubstanciação. Está no catecismo. Isso está cheio de filosofia. A palavra substância, eu estou usando a ideia de substância que Aristóteles e São Tomás de Aquino usavam. Veja, estou usando aí a ideia de essência, quando eu digo que em Deus há uma só natureza, uma só essência e três pessoas. Estou usando uma linguagem filosófica na teologia. Quando eu digo que o homem é um ser racional, que o homem é uma união substancial de corpo e alma, eu estou usando uma linguagem filosófica, não tem jeito. A questão é, essa filosofia que eu pego, ela é compatível com o cristianismo? Se não for compatível, dá para eu torná-la compatível?
Ou ela é radicalmente incompatível? O marxismo é radicalmente incompatível, porque o marxismo é ateu, radicalmente ateu. Ah, mas poderia ser cristão. Não, se for cristão, não é mais marxismo. Deixou de ser. A ideia fundamental do marxismo é a contradição, a realidade todinha é uma luta. E essa luta, que é a realidade todinha, ela permeia as classes sociais. Então, para Marx, a justiça no mundo só pode vir com a destruição do opressor, pelo oprimido. Então, isso aí é incompatível com o cristianismo. Porque o cristianismo, a superação da opressão se dá na conversão, no amor, não na destruição. Então, por exemplo, pegue um livro de um teólogo da libertação. Ele vai falar muito mais do Êxodo do Antigo Testamento do que da Páscoa de Cristo, que é o novo Êxodo. Ora, a Páscoa do Antigo Testamento, aquele Êxodo, era uma figura, uma preparação para a verdadeira Páscoa. É a Páscoa de Cristo que não passa. É a Páscoa de Cristo que nos liberta. O povo de Israel era escravo, como Cristo estava na condição de servo, de humilhação. O povo de Israel entrou no Mar Vermelho, Deus abriu o mar, soprando o vento siroco. Jesus entrou no Mar Vermelho da morte. Veja, Deus sopra o vento do Espírito e abre o mar, e o povo de Israel passa. Deus sopra o vento do Espírito no mar da morte e abre no sábado santo aquele mar, e no domingo da ressurreição Jesus sai do outro lado, como Israel sai livre. Então, mas a Páscoa dos judeus era uma figura, era uma preparação para a Páscoa de Cristo. A teologia da libertação fica só lá no Antigo Testamento, não sai dali. Ora, nós somos cristãos. É o Novo Testamento, é a nova aliança que é definitiva. A antiga é só figura, é só preparação. Então, há uma hermenêutica, quer dizer, uma interpretação que é colocada de cabeça para baixo. Sim. Dom Henrique, essa linha toda, esse uso do marxismo para interpretar a teologia, que dá aí a teologia da libertação, tem algo a ver lá com a mentalidade do Rudolf Bultmann, dessa teologia liberal, que daqui a pouco agora as pessoas começam a dizer Jesus Cristo não fez milagre, não houve ressurreição, não houve, Jesus não multiplicou os pães, não foi milagre a multiplicação dos pães. Não, aí já é outra doença. É doença também, mas já é outra. É outra. Na verdade, tem que dizer que a teologia de libertação não é tão latino-americana como pretende, porque Marx não é latino-americano, e outros pressupostos... Aqui serviu de laboratório. Né? Isso, mas é um pensamento europeu. É um pensamento europeu. Aqui o que o senhor está colocando são outras coisas, né? É o pensamento imanentista, liberal, europeu. O que é isso? O que é imanentismo? É o seguinte, só é real o que é desse mundo, da imanência, daqui. Qualquer coisa que apele para a transcendência é falsificada. Então, Jesus não multiplicou o pão, não. Ali ele mandou o pessoal repartir, juntar o que tinha, e o milagre foi a partilha. Isso não é verdade, Jesus fez um milagre. Jesus não caminhou sobre as águas, caminhou sim. Não nasceu da Virgem, nasceu. Não ressuscitou corporalmente, ressuscitou. Então, veja, são preconceitos. Mas são heresias terríveis essas, não são? Fruto de uma mentalidade, repito, imanentista. Hoje, graças a Deus, isso começa a ser superado. E uma grande figura que tem ajudado muito nisso, chama-se Bento XVI. Esse livro, Jesus de Nazaré, é exatamente o Papa procurando mostrar como se pode ler a Escritura de um modo saboroso. Como se pode ler a Escritura respeitando, né, o método exegético, respeitando a ciência bíblica, mas sem essas aberrações desse imanentismo. Vocês imaginem, né, diz assim, não, Jesus não ressuscitou corporalmente, de modo nenhum. Eu não preciso, para crer em Jesus, que ele ressuscite corporalmente. Pois eu preciso. Se Jesus não ressuscitou corporalmente, eu não seria cristão. Se um dia encontrarem o corpo de Nossa Senhora, eu deixo de ser cristão. Mas o senhor é bispo, mas não sou besta? Não. Veja bem, a nossa fé diz de modo infalível que Maria está no céu em corpo e alma. O corpo dela não pode ser encontrado na terra. Como Jesus ressuscitou corporalmente. Não, Jesus está vivo no meu coração. Ah, então peraí. Então não é Jesus que me ressuscita. Eu ressuscito o finado. Jesus é o finado e está vivo porque eu o mantenho vivo na minha mente? Mas então eu sou um bobo.
Viva São Paulo, que diz claramente na primeira carta aos Coríntios, no capítulo 15, se Cristo não ressuscitou, nós somos os coitados. Eu não sou cristão porque Jesus fazia milagre, não sou cristão por isso. Eu não sou cristão porque Jesus falava bonito, Confúcio também falou bonito, Buda falou bonito, Martin Luther King falou bonito, Gandhi falou bonito. Eu sou cristão porque Jesus é Deus, fez-se homem e venceu a morte. E vencendo a morte, eu vou viver nele. Eu sou cristão, na verdade, por isso, porque eu não quero ficar morto. Eu não aceito ficar morto. Eu quero a vida. E minha vida é Jesus. Fora disso, não tem outra. Por isso eu sou cristão. O resto é consequência. É isso aí. É correto, então, quando se refere à teologia da libertação, que ela deixa o dado revelado de lado, bispo? Não, a teologia da libertação não deixa o dado revelado. Ela manipula o dado revelado em favor de uma leitura acentuadamente sociológica e usando o marxismo. É isso aí. Um padre perguntando para o senhor o seguinte: como a igreja pode enfrentar o ceticismo da sociedade de hoje? Como apresentar a fé a uma sociedade tão secular? Se a gente amar Nosso Senhor de verdade, se a gente experimentá-lo, se a gente não for marqueteiro ou propagandista dele, mas quando a gente falar dele, os nossos olhos brilharem, quando a gente falar dele, as pessoas virem que a gente experimentou Jesus, a gente encontrou o caminho certo. A igreja é uma comunidade de testemunhas, não de propagandistas. Um padre, um leigo, um religioso deve ser alguém encantado por Jesus, deve dizer assim: é o que eu vi, é o que eu ouvi, aquilo que São João diz na sua primeira carta, o que nós vimos, o que nós ouvimos, o que nós tocamos do verbo da vida. Aí, padre, é ler a Bíblia todo dia, mas ler de modo saboroso, é dobrar o joelho diante do Nosso Senhor no sacrário, ou diante do crucifixo, ficar olhando e dizer: mas como o Senhor é bonito, como o Senhor é lindo. É pegar a imitação de Cristo, aquele livrinho que o pessoal diz que não presta, e ler todo dia, entende? Aí é se encantar com Jesus, é ver Jesus no pobre, no doente, naquela criancinha que vem dar um abraço em você, naquela velhinha que vem lhe pedir a bênção. Não puxe a mão não, porque a mão não é sua, é de Cristo. Ela vem beijar, não é a sua mão, é a de Cristo. Aí sim, a gente está no caminho certo, porque o que o mundo espera da gente é isso, é a nossa identidade. O mundo quer que eu seja um bispo. O jovem não quer que eu, bispo, dê uma de jovem. Eu vou ser ridículo. Eles querem só que eu seja um bispo sério, que os ame, que fale de Jesus para eles, que mostre o caminho de Cristo para eles. Aí eles vão dizer, esse é um bispo de verdade, isso é um padre de verdade, isso é um cristão de verdade. Pode até não me seguir, mas vão me respeitar. Me faz lembrar aquele acontecimento do Curadars, quando o Curadars foi nomeado padre para Ars, né? E aí, não sabia onde é que ficava o lugarejo chamado Ars, aí encontrou um menino e pediu para o menino: menino, me mostra o caminho de Ars, depois eu vou te mostrar o caminho do céu. Dom Henrique, chegamos ao final do nosso programa, infelizmente, né? O Ricardo vai fazer aí o sorteio, tá certo, Ricardo? Vamos lá. Isso, professor, o ganhador de hoje é um casal, né? É a Luciene e o Eduardo Gomes, de São Cristóvão. São Cristóvão. Ricardo, muito obrigado. Muito obrigado. Eu que agradeço, professor, numa aula tão riquíssima como hoje. Muito obrigado a sua disponibilidade, senhor bispo, sair do seu descanso agora à noite para estar aqui com a gente. Sabemos que amanhã tem atividade, bastante atividade. É verdade. Muito obrigado por ter nos ensinado tanto, enriquecido tanto a nossa fé nessa noite de hoje. Rezem por nós, viu? Pelos bispos, estão trabalhando muito, é um trabalho árduo. É bonita a comunhão nossa, a gente fica edificado, tem irmãos que nos edificam mesmo. Ok. Dom Henrique, eu gostaria que o senhor desse a bênção para nós, então. Com todo prazer. Junto com os sacerdotes que nos acompanham, diáconos, quem sabe até mais algum bispo, para todos os nossos telespectadores, as suas famílias, por todo esse nosso Brasil. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Bendito seja o nome do Senhor. Que fez o céu e a terra. O nosso auxílio está no nome do Senhor. Que fez o céu e a terra. Pela intercessão da toda Santa Virgem Maria Aparecida, abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.